Olá, boa noite. Boa noite, Léo. Tá ouvindo bem? Tô ouvindo. E você, tá me vendo? Sim, eu sou a Rose e hoje eu vou estar aqui com você, tá bom? Se precisar de alguma coisa, dá o grito aí que eu dou o suporte aqui para você. Valeu, Rose, obrigado. Certinho. Oi, Léo. Eliane, como é que você tá? Tudo bem? Agora você descobriu quem é o rosto por trás do laboratório que fica acompanhando as aulas. Eu já sabia que tava me vigiando. Eu uso meu codinome aqui. E aí, tudo bem? Parabéns, parabéns. Ficou lindas as fotos. Que linda que tá essa exposição. Arrasa, amigo. Nossa. Ó, Ah, que legal. Você vem você... pra Brasília? Tô querendo dar um jeito de ir. Tô aqui desesperada, finalizando tudo que tem que fazer. Para ver se consigo ir semana que vem. Mas vou dar um jeito. Ah, que ótimo. Tomara que você consiga vir. Não, vamos se ver sim. Vai dar certo. Vai dar Será que certo. o pessoal vai entrar hoje, sexta-feira? Sei não, hein? Agora já tá aqui no JTL. É. Vamos ver. Daqui no dos agentes. Deixa eu compartilhar o link aqui. Não sei como é que você conseguiu dar aula hoje, você é doido. É porque, na verdade, da quarta-feira foi cancelado já, né? A Sim, Denise acabou cancelando em cima da hora. Aí eu achei que ficaria chato cancelar duas seguidas, né? sim. Eu desdobrei aqui, mas vamos ter aula. É, não. Missão Vai dada ser e missão legal. cumprida, né? Exatamente. Não, pode fé. Também sou E dessa. eles estão participando, cara, de um jeito muito legal. Eu vou encaminhar para você no seu privado Uhum. uma atividade que um dos participantes enviou, para a atividade da última aula. É que sabe o que que é? Léo? É uma experiência muito curiosa que a gente está tendo, assim, agora com esses três cursos, porque durante a formação, os nossos agentes culturais, que são os agentes indígenas, eles tiveram uma apropriação muito baixa, sabe? E esse pessoal novo que chegou, tem uma galera que entrou com gás, assim, né? Querendo fazer a coisa, né? Uhum. Isso foi muito legal ver, assim, tô acompanhando o curso aqui. Tipo, tem uma galera que tá no corre mesmo, assim. E às vezes você fica do lado de cá, o pessoal com a câmera fechada, acha que as pessoas não estão se engajando, mas na hora das atividades você vê como eles estão participando, estão atentos, estão pegando as coisas. E aí muito bacana de ver, né? Porque de fato é um tema que lida com boa parte da principal fonte de renda deles, né? Ou de alguém da família, enfim. Então, Acaba está sendo tendo uma esse, experiência legal para mim também. sim, aí acaba tendo essa proximidade, né? Uhum. Esse interesse aí. Bom, Vamos ver se alguém vem hoje, né? vamos ver se... Sextou, né, amigo? Sextou. Mas sempre entra um ou outro. Talvez a galera, como tinha desmarcado essa semana, Ficou. entendeu? Tipo assim, é isso. A gente também já foi estudante, entendeu? A gente sabe como a gente recebe as mensagens. E de fato também tem muita gente que já está saindo dos territórios para ir para o ATL, né? Isso Muita não gente. começa segunda-feira. Então, a Não, galera começa a chegar no e domingo. esse mês para os indígenas é um mês super movimentado, com um monte de coisa que acontece em todas as cidades, em todas as aldeias. Tem uma movimentação grande, assim, é uma agenda que não é fácil de administrar. Uhum. Se a gente conseguisse, que não é possível, né? Mas aproveitá-los aqui para fazer uma aula, um aulão assim lá no memorial, sabe? Ia Pegar ser incrível, sentadinhos, né? tudo maravilhoso. Mas podemos fazer também. Mesmo que não cumpra, que não vai cumprir a carga horária do curso, dá para. Dá para aproveitar quem está lá, entendeu? Exatamente. Boa noite. Vamos esperar mais 4 minutinhos, Vamos. que aí a gente começa. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
Boa noite. Vou esperar mais 2 minutinhos. 7h10, mais ou menos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos. Deu nosso tempinho, ó. Vamos começar então, para a gente aproveitar nosso tempo. Boa noite, sejam bem-vindos. Como vocês estão? Tudo bem? Quem aí vai vir para o ATL, para Brasília? Opa, vai ter gente que vem para o ATL, legal. Legal. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. A gente estamos indo para a nossa quinta aula, né? Já é quinta aula, essa aqui. Aqui tem que corrigir, ó. Corrigir rapidinho aqui. Quinta aula, já vimos muita coisa. Estou bastante contente com as respostas de muitos de vocês, assim, da participação nas atividades e o compromisso de fazer o curso de fato ser prático, como a gente conversou lá no início, né? E hoje a gente vai dar esse mais um passo, né, em relação ao nosso curso de Economia Sustentável e Empreendedorismo Social, com essa proposta de construir conhecimentos, de socializar formas, né, de empreender, sobretudo no contexto indígena, de um jeito teórico, mas acima de tudo de um jeito prático, de um jeito que nós possamos visualizar todas essas coisas, esses conceitos na realidade, né? Então, hoje, nossa aula vai ser sobre marketing e introdução ao design de produtos. E aí, como a gente tem feito em todas as aulas, só para lembrar um pouquinho do que a gente conversou, né? Nós falamos sobre precificação e comércio justo na aula passada. Então, vimos lá uma tabelinha, né? Uma fórmula de como precificar os produtos. Eu queria saber, eu vi que muitas pessoas fizeram as atividades, nem todos fizeram, mas eu queria saber se quem fez a atividade encontrou, refletiu sobre o preço que está praticando, se o preço que vocês calcularam com base na aula passada foi maior ou foi menor do que vocês já estão praticando no momento. Quem fez a atividade aí que pode me responder? A Lara ficou chocada. Lara, você te importa de falar por que você ficou chocada? Para a gente entender um pouquinho por quê? Vou colocar aí no chat. Ficou chocada porque o preço que você estava cobrando era acima ou porque estava cobrando abaixo? Ah, o quanto está perdendo dinheiro. Exatamente, né? Então, a precificação, essa aula de precificação teve como esse objetivo, acima de tudo, melhorar as condições de trabalho de vocês, né?
de ter essa dinâmica de compreender como precificar o produto para não perder dinheiro, para não ter o trabalho desvalorizado, para ser remunerado de maneira adequada. Então, muito legal saber que você pode analisar dessa maneira o seu negócio, né? O seu modelo de negócio. O Baltazar falou também, na verdade, não sei se estava correto, mas estamos no prejuízo. A gente pode fazer depois também uma aula, que pode ser uma aula extra, uma aula prática para vocês trazerem, a gente ver as atividades que vocês fizeram, não precisa ter o nome de vocês, caso quem não queira que vale o nome, mas a gente fazer junto o cálculo, para saber se o cálculo está correto, saber como a gente pode melhorar, e aí a gente vai tirando as dúvidas que vocês eventualmente possam ter, porque eu sei que essa atividade de precificação é uma atividade que não é tão fácil assim de fazer, né? Existem algumas coisas que é difícil de precificar, de contabilizar, enfim. Então, voltando aqui no nosso resumo, a gente viu precificação, viu comércio justo, e a gente começou a ver um pouquinho sobre como criar uma narrativa. A Márcia falou que eu particularmente eu lembro do seu, Márcia, e eu vi que o seu está correto, a precificação, o cálculo como você fez, a ideia de como você construiu. Então, que bom saber que foi maior. E aí, lembrando que vocês, quando calcularam, eles colocaram uma margem de lucro quase todos de 30%, então ali tem uma margem de lucro legal. Se vocês podem testar alguns produtos subindo um pouquinho o valor, se vocês perceberem que ainda não teve uma aceitação, que passou a vender menos, vocês podem reduzir um pouquinho, fortalece a narrativa, melhora a embalagem, e depois você vai até chegar nesse preço que é o ideal. Mas muitas vezes quando a gente muda o preço de maneira abrupta, sai do A para o B, geralmente quem compra da gente frequentemente, ou então as pessoas sentem que o preço mudou. E aí pode ter que ter uma quedinha nas vendas, então pode fazer por etapas, vai subindo, adequando até chegar nesse ponto que é o ideal, que foi o que vocês calcularam, tá bom? E aí nós conversamos um pouquinho sobre narrativa, como introdução também, e a gente vai ver isso de maneira mais aprofundada. Essa aqui foi a atividade, né, só para lembrar do que vocês tinham que fazer, quem não fez ainda, tira um print da tela aí, rapidinho, ó, e capricha para fazer essa atividade durante o fim de semana. Ela foi muito legal, eu acredito que vai ajudar muito nos seus projetos. Não deixe de fazer. Então, vamos hoje conversar sobre marketing, e eu preparei um videozinho aqui, encontrei um vídeo que é legal, ele é um pouquinho extenso, ele tem 4 minutinhos, mas ele é bem legal. Vai ter algumas coisinhas ali, algumas frases em inglês dentro do vídeo, mas nada que prejudique o entendimento geral dele. Porque nada que prejudique o entendimento geral do vídeo. Então, eu vou colocar aqui, e aí vocês prestem um pouquinho de atenção. Ele é uma animação, mas ele é bem divertido. Estão conseguindo ouvir o áudio aí do vídeo? You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way. But we are 2 worlds apart, can't reach to your heart.
You are my fire, the one desire. Believe when I say, tell me why it ain't nothing but a heartache. Tell me why it ain't nothing but a mistake. I never wanna hear you say I want it that way. Opa, voltamos. Bom, esse vídeo, o que eu trouxe ele para vocês verem, né? Ele tem apesar de ser uma animação, ele parece ser bestinha, ele tem algumas mensagens muito legais porque a gente pode conversar aqui, né? Você vê, lembrar ali que os negócios começam bem pequenos, né? Bem chutos ali, uma barraquinha na beira da pista, e aí uma comunicação, um marketing autêntico, né? Então tem uma hora ali que aparece a mocinha, ela coloca na limonada dela o handmade, né? Que é o feito à mão. Então começa a fazer a propaganda e aí o negócio começa a crescer, mas ali a motivação da propaganda, a motivação do marketing é a motivação da concorrência, né? De você vencer o outro, de você vender mais, mas mais em proporção ao que o outro está vendendo, não apenas para o modelo do seu negócio crescer de maneira sustentável, enfim. E aí eles crescem ao nível de que aqueles valores iniciais do negócio, o handmade, o suco refrescante, o suco feito ali com qualidade, deixou de existir. Então eles acabam entrando para uma lógica industrial de uma comida que faz mal, né? Então eles mesmos ali provam o próprio suco que a indústria deles fazem e eles não conseguem beber porque o suco tem o sabor artificial, o sabor de plástico, tudo feito por robô. E aí eles existem tudo aquilo, eles voltam lá pro como eles iniciaram, né? Que foi aquela a coisa feita à mão, os ingredientes frescos, uma produção familiar, preocupando com a qualidade do que eles estão servindo. E aí eu trouxe, por que eu trouxe esse vídeo, né? Para nós refletirmos sobre qual marketing que nós queremos fazer para os nossos negócios, né? Qual marketing que nós queremos para os negócios comunitários, para as iniciativas dos projetos das comunidades que vocês fazem parte ou que vocês fazem sozinho, porque existe uma maneira de fazer marketing. Aqui eu tentei definir o conceito com base nisso. Ó. Marketing, aqui para o nosso curso, na maneira como eu acho que nós poderíamos definir, é a arte de contar com verdade, com sensibilidade, a história de um produto, de uma pessoa, de uma comunidade, criando conexão entre quem produz e quem consome. Então, a gente pode entender como marketing essa comunicação, mas uma comunicação que busca comunicar com a verdade. E quando a gente fala com sensibilidade, é de entender todas as particularidades que existem na cadeia. Quando nós pensamos na cadeia produtiva, né? Quando nós pensamos em comunicação em povos indígenas, tem uma série de direitos, de reflexões que devemos fazer. Então, a reflexão sobre o patrimônio coletivo. Então, eu estou lidando muitas vezes com um conhecimento que não é um conhecimento de uma pessoa só, mas um conhecimento de todo um povo. Estou lidando com o direito de imagem, muitas vezes, que é o direito que para um determinado indivíduo que está num contexto de aldeia, ele não consegue verificar, mas ele ter esse direito violado é um desrespeito, é uma violência contra a imagem dessa pessoa. Então, existe uma série de reflexões. Então, quando nós pensamos em marketing, em comunicação do contexto indígena, é sempre necessário que a gente tenha esse parâmetro, né? Esse parâmetro de estar lidando com respeito, estar lidando com sensibilidade. E aí eu trago aqui um outro
já indo para um outro ponto de vista, que é o ponto de vista de como queremos comunicar o produto. Então, lá na aula passada, segunda-feira, né, a gente conversou sobre como criar uma narrativa. Então, essa narrativa ela pode ser sobre o produto, ela pode ser sobre a pessoa quem faz, pode ser sobre a comunidade inteira, mas a proposta da narrativa é de criar uma conexão. O significado tradicional do marketing assim, é você criar conexão, uma conexão lucrativa, né, com o cliente. A ideia o conceito de marketing é essa. E por que lucrativo? Porque você está criando uma conexão para poder vender, né? Você cria uma conexão para poder vender. É assim que o McDonald's faz nas propagandas do McDonald's. Quando ele faz aquela propaganda, ele está querendo se conectar com o público-alvo, mas com o objetivo de vender. E aqui, para o negócio de impacto social, o vender ele é apenas um ponto do relacionamento. Existem outros pontos que estruturam essa relação. Existe o ponto que nós conversamos sobre o educar, existe o ponto sobre o sensibilizar, sobre o conscientizar, existe o ponto de gerar receita para outros indivíduos, para outros elos dessa rede, né? Então, é uma economia que é mais estruturante, é uma economia que existem diversas partes, né, que são importantes, e todas são importantes, não tem uma hierarquia como um negócio onde o único objetivo é o lucro, e o lucro para o dono, né? Então, os funcionários que trabalham de qualquer jeito, eu só quero que ele cumpra as horas que ele precisa para poder lucrar mais. Aqui no negócio de impacto social, o objetivo é outro, o objetivo é gerar valor para ambas as partes. Então, a comunicação tem que ser estruturada a partir desse ponto de vista. Então, hoje eu queria que nós pensássemos a comunicação, o marketing, a partir dessa reflexão. Porque existem diversos outros cursos que já ensinam a fazer marketing, já ensinam a vender. Mas vender com propósito, vender com o objetivo de educar esse público-alvo para uma causa socioambiental, para uma valorização de um produto, valorização do artesanato, valorização de um saber, de um conhecimento, de uma prática, é uma tarefa mais desafiadora. E é isso que a gente vai tentar ver aqui um pouquinho na aula de hoje. Tem aqui alguma dúvida? Não? Vamos seguir, então. E aí, então, a gente pode entender o marketing, que é uma palavrinha em inglês, né, uma palavrinha difícil, que às vezes a gente escuta, mas a gente não sabe o que é, não sabe como utilizar. É basicamente aqui para nós, né, marketing para o nosso curso de Economia Sustentável e Empreendedorismo Solidário. Ele é uma ferramenta para quê? Para valorizar culturas, para fortalecer identidades, para compartilhar saber, para gerar renda de forma justa, de uma maneira que respeite o território, que respeite os modos de vida, que eduque todo mundo que estiver envolvido nessa produção. Então, da mesma maneira que quando você vai fazer um artesanato, você precisa de uma ferramenta, então, às vezes, uma agulha para poder fazer a pulseira de miçanga, ou uma faca para fazer um artesanato com madeira, o marketing é uma ferramenta para você comunicar o seu produto, comunicar a sua história. Então, basicamente é isso. Quando alguém te perguntar sobre marketing, você não souber bem o que responder, você se lembra de que ele é uma ferramenta de comunicação. E aí esses objetivos aqui, ó, valorizar a cultura, fortalecer a identidade, vira um objetivo, mas é uma consequência de uma comunicação bem feita. E aí, então, eu trouxe aqui uma pergunta para a gente, né? Como melhorar a comunicação para vender mais? A gente vai resgatar alguns conceitos, algumas coisas que nós vimos lá na aula anterior, porque são noções, são temas que são, quando aplicáveis, eles são muito práticos, eles nos auxiliam para poder estruturar a maneira como a gente comunica os nossos produtos. E aí, para a gente lembrar que as pessoas, como eu digo as pessoas, eu digo os clientes, né? Eles não compram apenas produtos, as pessoas compram histórias. Quando alguém que você conhece, vai comprar um tênis da Nike, você vai na loja, e aí dentre todos os modelos, você escolhe o da Nike, que muitas vezes é o mais caro. Você não está comprando apenas por causa daquele símbolozinho de vírgula, você está comprando porque existe uma história que foi repetida na sociedade, e aqueles valores você foi absorvendo, e você entendeu que você prefere aquele tênis do que outro.
mas porque você viu determinada pessoa usando, alguém, às vezes a pessoa que você gosta, talvez no futebol, talvez uma atriz, utiliza aquele tênis, uma pessoa na sua rede social, você prefere aquele do que o outro. Da mesma maneira, um carro, da mesma maneira, as outras coisas. Então, não é apenas o produto, mas a história que está por trás daquele produto. Então, quando nós vamos vender o que produzimos, a gente precisa ter isso em mente. A pessoa está tanto interessada pelo produto, e quando eu digo produto, pela estética, deixa eu ver o que eu tenho aqui em mãos, né? Vamos pensar aqui esse fone que eu estou usando para dar aula. Inclusive, esse aqui é um bom exemplo, porque ele não é um fone da Apple, que custa R$ 1.300, mas ele é um fone que, certa vez, quando eu estava pesquisando por fones, que eu entrei no site dele, não vou fazer propaganda para vocês não comprarem, porque eles não estão pagando nada por isso, mas ele tinha uma narrativa muito boa. Então, ele tinha umas imagens muito bonitas, ele mostrava uns gráficos que mostravam como o fone era tecnológico, como ele funcionava muito bem, como ele tinha a qualidade de áudio tão boa quanto o fone da marca mais cara, mas custando 10 vezes o preço daquele outro fone. Então eu falei, bom, se esse fone me oferece tudo que ele está prometendo por esse preço, eu quero comprar. Então não foi apenas o produto, foi a história que ele contou por trás do produto, a maneira como estava escrito. Se isso talvez tivesse com um design, uma aparência toda bagunçada, talvez eu não tivesse tanta confiança de que aquele produto de fato fosse bom. Então, a maneira como essa história foi contada, além da própria história, também faz muita diferença. Hoje eu estava no Emerald Spoken Disney, a gente está montando uma exposição, e a gente estava tendo uma reflexão sobre isso, né? A gente pegou uma peça, um determinado objeto, colocou lá no top, né, no expositor, e aí colocou um vidro por cima. E naturalmente a percepção sobre aquela peça aumentou, né, o valor. Às vezes a maneira como é exposta lá num cantinho, numa loja, de qualquer jeito, sem ter uma luz, sem estar com uma etiqueta legal, com poeira, esse produto custa X, né? Só que quando você coloca ele num lugar, dentro de uma coisa de vidro, assim, uma luz direcionada para ele, com toda sabe, uma preparação para aquele objeto ser visto, naturalmente a percepção de valor aumenta. Então isso é narrativa, isso é contexto, é você posicionar ele dentro de um contexto. Então, vale sempre a gente lembrar disso. As pessoas estão interessadas no produto, mas elas estão ainda mais interessadas na história. Então, eu entender qual é a história, eu saber como comunicar essa história, aumenta a minha possibilidade de fazer vendas melhores, aumenta a minha possibilidade de valorizar mais o meu produto, de poder, quando eu cobrar um preço justo por esse produto, a pessoa não reclamar, a pessoa não pedir desconto, porque ela percebeu o valor que aquele produto tem. A percepção de valor dela aumentou. Então, a narrativa cumpre essa função. E aí, quando você comunica, então, esse impacto ambiental, esse impacto social, essa história que está por trás do produto, naturalmente você cria uma conexão emocional com o cliente. Então, ele deixa de olhar tanto para o preço, deixa de olhar tanto para objeções. Objeções é uma palavra difícil que significa desculpa para não comprar. Ele deixa de olhar para as desculpas para ele não comprar e ele começa a se conectar com a história. Então, a probabilidade dele comprar é maior. E aí, aqui esse um quadro que eu já trouxe para vocês, mas eu queria retomá-lo, é o que fundamenta uma boa narrativa, o que estrutura uma boa narrativa, o que faz com que a minha historinha que eu estou contando seja, de fato, produtiva, né? Que ela cumpra um objetivo, o objetivo que eu quero, que é vender. A primeira é você pensar na origem. Então, como o produto é feito? Bom, qual é a matéria-prima? Às vezes, você apenas dizer que, bom, esse meu cesto aqui ele é feito de buriti. Tá, mas a pessoa, olha, você poderia, por exemplo, dizer que para o manejo daquela palha existe todo um processo, né? Você precisa se deslocar, sei lá, precisa tirar, depois que tira, você, do tal do buriti, você desfia, prepara a matéria-prima, demora tanto tempo, depois você faz o trançado. O trançado é um ponto, o trançado em si já é um ponto que você pode valorizar, porque você aprendeu com os mais velhos, que aprenderam com os mais velhos, então é um conhecimento repassado pela oralidade, um conhecimento ancestral. Então, só na origem, veja como já tem muitos fatores.
Então, você pode dizer, por exemplo, que aquela palha ela só dá em determinado momento, ela é sazonal, então por isso é ainda mais difícil de produzir o cesto. Então, a origem ela revela muita coisa. Então, quando você for comunicar algo, remete a isso. Bom, qual é a origem desse produto? Às vezes essa autorreflexão, esse processo de você se perguntar para o seu próprio produto, que vai te dar respostas. Muitas vezes a produção ela está apenas ali, né? Você só produz, mas você não pergunta, você não reflete sobre o seu próprio trabalho. E aí, quando você reflete sobre o seu próprio trabalho, você começa a valorizar mais os próprios conhecimentos que te permitem produzir aquilo, né? Então, a gente falou sobre origem, falou um pouquinho já sobre o processo também. Qual é o diferencial na produção? Bom, nem todo cesto é igual, porque o cesto do seu povo é diferente do cesto de outro povo. Porque o seu cesto, pelo fato de ser indígena, ele é diferente do cesto que é um cesto que vende em lojas grandes, né? Que vende em loja como que são shoppings e que cobram um preço absurdo, mas que não tem essa relação com a terra, essa territorialidade, essa identidade cultural. Então, o que diferencia na sua produção artesanal, na produção do seu povo, na produção da sua comunidade? E em terceiro, o impacto. Qual o impacto que essa produção gera? E aí o impacto ele pode ser pensado de três maneiras, né? Ele pode ser pensado no impacto na produção. Então, bom, eu estou produzindo algo que utiliza resíduos sólidos. Eu estou reciclando um produto, gerando renda a partir de um produto reciclado. O que a sociedade diz que é lixo, eu estou, na verdade, ressignificando, criando um produto, agregando valor, colocando um pouco da minha cultura e estou vendendo isso e dando novo uso disso para a sociedade. Então, é um impacto na produção. Existe, por exemplo, também um impacto no ato da venda. Então, você vendeu e aquela renda ela é distribuída quando é uma produção comunitária, uma produção da cooperativa. Então, com o produto, diversas pessoas são remuneradas. Então, é um outro tipo de impacto. E você tem o impacto do ponto de vista do consumidor, do ponto de vista do cliente, que ele está comprando um produto que contribui para tudo isso, que contribui para a preservação ambiental, contribui para a geração de renda para diversas famílias, que contribui para a salvaguarda, né, para o fortalecimento de um conhecimento tradicional, de um conhecimento, de um patrimônio material e imaterial, que contribui com a preservação daquele território, porque fortalece a produção desses povos que nesse território vivem, né, e vivem de um jeito sustentável. Então, o impacto ele pode ser pensado nessas três maneiras, né, na produção, na relação com a matéria-prima, na venda e com o consumidor. Então, foi uma parte da tarefa lá da aula passada, vocês criarem a narrativa para esse produto, e eu aconselho que vocês façam isso permanentemente. Quando vocês forem para as feiras, uma coisa é fazer isso aqui na teoria, né, no curso, escrevendo, mas eu queria que vocês citassem de fazer isso para o cliente. Você treinar em contar essa história. Quando você conta uma história repetidamente, você aprimora ela e você você consegue adaptar ela para quem está te ouvindo. Então você vai melhorando a sua própria forma de se comunicar com o outro, né? Você vai evoluindo na maneira como você vende. Você começa a observar também pontos que antes você não percebia, que antes você não observava. Então, eu aconselho vocês a colocar isso em prática. Treina, olha para a produção, olha para o processo, olha para a origem, olha para o impacto e comunica isso com quem está ao seu redor. E também você pode fazer isso nas redes sociais. A gente viu lá, né, no nosso plano de modelo de negócio como gerenciar múltiplos canais, né? Como gerenciar o nosso Instagram, enfim. Então, essa comunicação também pode vir no Instagram, pode vir no vídeo que você pode gravar falando sobre o seu produto. Então, exercite isso e coloque em prática, porque isso vai fortalecer as vendas e a gestão com o cliente. Isso vai valorizar mais a sua produção. Então, tem alguma dúvida aqui sobre elementos de uma boa narrativa, como construir uma narrativa? Alguém já conseguiu colocar em prática?
Então, quem vem para o ATL, por exemplo, é uma ótima oportunidade. Se vier e trouxer artesanatos para vender. Então, aqui a gente vamos falar um pouquinho sobre criação de produtos, né? A gente falou muito sobre os produtos que já existem, né? Sobre vocês identificarem ali as maneiras de melhorar, de valorizar, de fortalecer a produção já existente. Mas agora eu também queria trazer um pouco para vocês sobre esse marketing no sentido de criação de novos produtos. Porque a produção nem sempre precisa ficar apenas atrelada ao que já é tradicional. Eu tenho visto muitas iniciativas de muitos povos, de muitos artesãos, de criar coisas novas, isso é muito legal. Essa inovação indígena, né, com identidade cultural, com o patrimônio material ali, e imaterial aparecendo nos produtos. E aí eu trouxe para vocês algumas ideias, né? Eu tenho algumas referências de produtos que eu fiz uma pesquisa e encontrei. Vocês certamente devem conhecer alguns, os que não conhecerem fica também como essa novidade, né? Só que aqui, antes de ver alguns produtos, eu queria provocar vocês, né, na verdade, que a criação de produtos em relação ao povo indígena, ele não deve ser apenas um produto bonito, né? É um produto que carrega uma identidade cultural. O que vai valorizar ele de outros produtos é justamente essa dimensão, né? Esse aspecto cultural que está atrelado. Então, eu comprar uma camiseta, entre eu comprar uma camiseta de uma iniciativa indígena e uma camiseta do shopping, a diferença vai ser essa. A diferença vai ser que essa camiseta seja bonita, mas que ela vai agregar esse valor. Eu estou me sentindo representado, ou entendo o impacto que essa camiseta está gerando quando eu compro ela. Então, isso tem que estar sempre interligado, né, com o que você for criar. A ideia de que a identidade cultural ela tem esse aspecto da beleza, do bem feito, mas ela carrega um saber. Ela representa um modo de viver, ela conta uma história. Entender isso te ajuda a criar produtos coerentes com essa temática, mas também te ajuda a você já pensar como você vai vender esse produto. É justamente esse que é o diferencial do seu e do que está lá no shopping, né? Então, eu trouxe aqui, por exemplo, a vela Caiapó, que é feita pelo Instituto Cabu. Alguém conhece esse produto aqui? Alguém já viu? Alguém? Você falou que já. Vou contar uma historinha sobre esse produto aqui. As famílias Caiapó, elas já comercializavam a castanha, né? Na verdade, elas já usavam a castanha no uso tradicional. São coletores, por assim dizer. Só que não tinha uso para o ouriço da castanha, né? Que é essa parte aqui, ó. O ouriço da castanha, ele era sempre descartado. Daí foi identificado que isso poderia ser um potencial de um produto, né? Se tornar um produto. Então, aquilo que antes era um resíduo, passou-se a criar vela. Então, isso aqui, por exemplo, é um exemplo de uma economia circular, né? Que você está transformando, ao invés de você entrar naquela lógica do produto, do uso e do descarte, você usa o produto, mas você observa o que seria resíduo e dá uma outra destinação para aquilo. E você gera renda a partir disso. E como era uma coisa que não tinha um uso até então, que era o resíduo, naturalmente a sua margem de lucro, o quanto que você vai ganhar, vai ser maior. Porque quando você compra uma matéria-prima da indústria, aquela matéria-prima já foi subfaturada, né? Alguém já ganhou em cima dela. Então ela chega para você com um preço maior. E quando você for vender, sua margem de lucro é menor. Mas quando você usa algo que não passou ainda por esse processo industrial, a sua margem de lucro é maior. Você vai agregar valor a essa produção e o lucro fica para você, né? Então, esse aqui é um exemplo que não para vocês copiarem, não também que não possam copiar, mas é uma ideia, né? No sentido de provocar para você observar no seu cotidiano, no seu redor, o que ainda não é utilizado para você fazer um artesanato, para você criar um produto que você pode utilizar. Aqui tem uma observação que na própria embalagem, a embalagem também ela é 100% reciclável, né? Então, e biodegradável. Então, a ideia da embalagem foi que
mesmo que a pessoa não veja o produto, ela já se interessa, porque e a embalagem é coerente com o produto. Porque imagine se você está criando algo, que você vai contar uma história de que aquele produto contribui com a preservação do meio ambiente, se você usa uma embalagem de plástico, que vai poluir o meio ambiente. Não faz sentido. Então, a ideia da coerência é essa, de você entender o design do produto, a forma como você pensa ele, tem que ser toda pensada nessa cadeia de valorização do conhecimento, de preservação ambiental, enfim. Então, esse aqui foi um exemplo da vela. Algumas pessoas já conheciam. E aqui eu vou mostrar um outro produto, que é o chocolate com castanha do Brasil, né? Com castanha do Pará, dependendo de onde você estiver. Que, primeiro, por que eu coloquei esse na seguinte ao outro, né? Como que para um produto só você pode criar vários? Não vai aparecer aqui, mas também a Cubaú, que é a cooperativa que produz chocolate, uma cooperativa Carapó, ela comercializa também a castanha em frasquinhos, né? Em embalagens com 150 gramas. Mas aqui eu trouxe para vocês verem a ideia de você usar um produto, fez uma parceria com outra empresa e criou um produto novo, que é o chocolate com castanha do Brasil. E aí você cria um produto que o chocolate todo mundo gosta, todo mundo come, mas aqui a ideia é que você está comprando um chocolate que contribui para diversas causas importantes, para diversas causas socioambientais. Então o apelo visual é muito grande. Você tem um grafismo aqui, Caiapó, você tem a Menire com o Caia aqui, o cesto que coleta, você tem o nome da castanha na língua. Então a embalagem toda valoriza o produto tem um alto valor cultural e um valor ambiental agregado. Então a aceitação disso no mercado vai ser muito grande, naturalmente. Porque você pensa, se o produto for bom, o produto todo mundo gosta, a embalagem é bonita, o apelo visual é bonito, gera impacto socioambiental, maravilhoso. Se isso tiver um custo acessível para as pessoas, todo mundo vai comprar, porque o apelo visual é muito bom. Então fica também como uma novidade, né? Uma possível fagulha assim para a criatividade de vocês, porque às vezes você pode criar um chocolate também ou um outro produto com outro alimento, com uma outra particularidade. E aqui também eu quis trazer porque foge um pouco do artesanato, entra mais o produto alimentar e a gente pode ver outras iniciativas também. Então, você já conhece o chocolate? Quem aqui já tem esse chocolate? Tem também um chocolate com cumaru, feito em parceria com a mesma empresa, que é essa Odele aqui. Alguém já conhecia esse chocolate aqui? Com castanha? Não, se você não conhece, você tem que provar, é bem gostoso. O com cumaru é mais gostoso ainda. Eu gosto mais com cumaru, mas o da castanha também é muito bom. E aqui em seguida eu trouxe a farinha. Essa aqui foi uma iniciativa da rede multiétnica junto com o seu Otávio Calunga. Ele é quilombola, é lá do sítio quilombola, sítio histórico quilombola Calunga. Que é incrível, porque é simplesmente a farinha dentro de uma embalagem com uma proposta de agregar valor a essa produção. Você tem aqui a imagem da valorização do seu Otávio enquanto um artesão, enquanto um produtor, né? E está dizendo que é uma farinha quilombola. Então é o mesmo produto que poderia ser vendido ali numa feira, em qualquer lugar, dentro de um saquinho plástico qualquer. Só o fato de você colocar numa embalagem legal, de você agregar valor a essa produção, de você contar um pouquinho da história. Eu não tenho uma foto aqui, mas atrás tem um outro adesivo que conta a historinha da farinha. Já agrega valor, já fortalece a produção, já te permite vender com um preço maior, porque teve uma comunicação pensada. Então, repara que a comunicação não é apenas uma narrativa de conversa com o cliente, mas uma comunicativa também visual, a maneira como você pensa a experiência que a pessoa vai ter, né? Então, você imagina assim, a pessoa comprar uma farinha e a farinha virar, por exemplo, um objeto de presente. Eu vou dar de presente para alguém uma farinha. Por quê? Porque quando a pessoa vê, ela vai gostar da embalagem, ela vai gostar da história que foi contada, ela vai gostar de saber que aquele presente gerou renda para um povo tradicional. Então,
aqui para vocês pensarem também como muitas vezes, no exemplo anterior, tem uma produção que é mais complexa por trás, né? Fazer um chocolate não é tão simples assim. Tem um controle industrial, tem toda uma coisa de rótulo, é complexo. Mas a farinha é muito mais simples, ó. A farinha é uma iniciativa mais simples, é uma iniciativa mais facilitada, mas que ainda assim tem um potencial econômico enorme. A farinha está na mesa de boa parte dos brasileiros, né? Então, se você desperta ele para esse interesse em conhecer o seu produto, e você conta essa história de que o seu produto tem todos esses impactos, a potencialidade disso, o potencial de que isso gere bons resultados, é enorme. Tem um exemplo da farinha para vocês. E um outro exemplo aqui são os exemplos dos grafismos, da criação de produtos a partir deles. Trouxe aqui a alpargata, que é um acessório de moda, então você pensar que que de um conhecimento pode gerar diversos produtos que vão gerar renda. Então, a alpargata, tem aqui a bolsa, tem aqui a agenda, o caderno. Então, às vezes, com uma ideia, diversas soluções, diversos potenciais de você gerar valor, né? De você diversas alternativas econômicas. Então, o grafismo, que é algo que está presente em diversos povos, muitas vezes pode ser uma solução ali de mostrar um pouco a sua cultura, de comunicar isso de uma maneira legal. E aqui também tem um detalhe, né? Que quando você dá um zoom aqui, ó, até a camiseta também tem um grafismo. Esse aqui o modelo sou eu, inclusive, tá? Corta a cabeça. Então, você tem alpargata, você tem bolsa, tem camiseta e tem agenda com um conhecimento de diversos produtos, diversas possibilidades, diversos públicos que podem ser alcançados. Aqui na agenda você pode ter uma venda corporativa, você pode vender para projetos, você pode vender para empresas, você pode vender para ONGs. Aqui tem um foco mais na venda direta, né? Mas você pode vender também para projetos. Então, com produto, diversas vendas, diversas possibilidades de criar coisas. E um que é prático, está presente em diversos projetos, é a camiseta. Você tem uma temática, você tem uma identidade visual, você tem uma estética e você criar camisetas. As camisetas, você consegue terceirizar a produção, né? Você faz com uma indústria, você faz com um outro parceiro, coloca ali a sua identidade visual, pode ser a sua arte, você é um artista, pode ser em parceria com um artista. É sempre importante observar direitos autorais, né? Você está fazendo com um desenho que é de uma pessoa, você precisa do consentimento, você precisa da autorização, sobretudo se for uma atividade que você vai remunerar, né? Então tem algumas particularidades que você tem que pensar em relação a isso, mas a camiseta, o vestuário sempre é algo com uma alta procura, uma alta aceitação no mercado, é um produto de alto giro, muitas vezes você ter, uma coisa que a gente pode pensar, é o mix de produtos. O que é um mix de produtos? É você ter um conjunto de produtos ao invés de ter só um, que permite com que você se comunique com diversos públicos. Então, talvez, quando você estiver num evento, uma pessoa não vai comprar o seu artesanato. Às vezes ele não gosta tanto de ter uma decoração em casa, ele tem um outro estilo, ou ele não... Ou é um cara que não gosta de miçanga, que não gosta de pulseira, mas ele talvez compre a camiseta, talvez ele compre o boné, talvez ele compre a bolsa. Então, você tem um mix de produtos, a maneira como você constrói, de relacionar com os tipos de cliente que você tem. Lembra que a gente pensou lá no segmento de cliente? Então, quando você segmenta o cliente, você pode pensar também em diferentes produtos para esses diferentes clientes. Então, bom, eu sempre tenho aqui na minha cidade escolas que me procuram, a prefeitura me procura para eu poder levar o meu artesanato para uma feira, para um evento que vai ter, etc. Bom, já que eu tenho esse relacionamento com esse parceiro, com esse cliente, por que eu não construo, por exemplo, uma oficina uma oficina de educação com esse parceiro? Que ao invés de eu apenas levar artesanato para vender, eu vou fazer uma oficina para as crianças aprenderem também como fazer artesanato, ou uma oficina de contação de histórias sobre o meu povo. Bom, eu já tenho um parceiro que compra camiseta, ele gosta da camiseta. Bom, por que eu não vou criar, então, uma eco bag para poder aumentar a minha receita, eu tenho maior número de produtos? Então, você pode pensar também
criação de produtos por diferentes públicos que você já tem, ou por diferentes públicos que você quer atingir. Então, bom, eu percebo que sempre eu tenho pulseira de miçanga, eu tenho um brinco de miçanga, que sempre compra de mim são as mulheres. Por que eu não penso em algo para os homens também, para o público masculino? Então, vai nessa ideia de você criar produtos pensando em resolver um problema, resolver uma solução, atingir um novo público. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Não? Então vamos seguir, então. E aí, aqui, para a gente fazer uma atividade prática, queria que nós fizéssemos um brainstorm, que eu sempre traduzo para toró de ideias, que é uma chuva de ideias. O que é isso? Eu sempre gosto de fazer o toró de ideias, é uma metodologia que eu gosto de utilizar para pensar possibilidades, criar novas coisas. Então, eu queria que agora no chat vocês, por exemplo, pensassem em coisas que vocês não têm ainda, não vale falar produtos que vocês já tenham, mas pensar em soluções ou ideias que vocês poderiam criar a partir do que está em volta, do que está no entorno de vocês. E como que a gente faz esse toró de ideias, né? O toró de ideias a gente pode começar ele com algumas perguntinhas, né? Então, quais saberes tradicionais eu tenho? Então, bom, eu sei cantar, ou eu sei fazer artesanato, eu pinto, faço grafismo. Então, só com isso já surge para mim diversas ideias de produtos que eu poderia criar. Ou então você pode pensar também na região que você está. Então, bom, aqui na minha região tem uma incidência de determinada palha. Então, pode ser um produto com essa palha. Ou tem, por exemplo, uma cooperativa que recicla tal produto. E, bom, isso pode virar matéria-prima para poder criar algum artesanato. Então, eu queria que vocês digitassem no chat ideias, algumas coisas que podem vir à sua mente. E aí, eu queria que nós criássemos aqui uma coisa cheia de ideias aqui, né? A nossa nuvem de ideias. Então, quem pode começar aqui? Contando algumas coisas que quando você escuta tudo isso que nós conversamos, desperta em você uma ideia para poder criar um produto, esse produto poderia ser algo nesse sentido. Vou colocar aqui no chat para ver o que vocês vão falar. Repelente natural. Boa. Então, repelente natural. É uma coisa... Sobretudo, se você está num lugar que tem cachoeira, que recebe turista, ter um repelente natural é ótimo. Você cria o produto e você está no lugar onde ele pode ser vendido. Um repelente natural. Engarrafada medicinal, maravilha. Engarrafada medicinal. O que mais? Mas, vamos lá, vocês estavam super criativos nas outras aulas. Sabonetes, então, o pessoal do cosméticos, vou colocar aqui pertinho do outro, ó, sabonetes. Cara, eu vi algo nesses últimos dias, eu achei muito legal, que foram jogos. Então, jogos infantis, né? Então, por exemplo, você pode criar um jogo infantil que é o jogo da memória. E aí esse jogo da memória, ele tem pode ser as palavras, né? Vamos supor, você tem o jogo da memória dos animais na língua tupinambá. Então, como se fala onça? Aí você vai ter o desenho da onça, escrito em tupinambá, escrito em português. Sei lá, o tamanduá, do mesmo jeito.
e é o jogo da memória que a pessoa vai aprender, vai jogar aprendendo Tupinambá, ou aprendendo uma outra língua. Então ele é um jogo educativo, é um jogo um jogo que tem uma, uma função educativa, uma função de sensibilização. As crianças já vão entender um pouco mais sobre o contexto indígena. Então isso você pode vender direto para o público final, mas você pode também vender para escolas. Então é uma coisa que eu achei muito legal. Então, minha ideia aqui também pode ser jogos infantis, jogo da memória, jogo de tabuleiro. O que mais? As pessoas que estão aí no litoral, sei que turista ama bolsa de palha, então pode ser bolsa de praia, feita de fibras naturais. O aió. Maravilha. Esse bonecos de fibras naturais, boa. Desculpa. Vou colocar aqui, ó, nos jogos infantis, vou colocar bonecos de fibras naturais. Então, esse exercício, né, de você ter ideias, de você olhar soluções, de você ver o que é uma matéria-prima que tem perto na sua região, de você ver uma possibilidade, te dá ideias que você pode amadurecer. E aí, se você tem uma ideia, você tem uma ideia de um produto, você pode naturalmente fazer aquele modelo do Canva lá para poder fazer com que essa ideia vire um negócio. Então, às vezes, se você não tem um negócio ainda, você pode utilizar a ferramenta do brainstorm, que consiste de você pensar e escrever o que vier à sua mente. Você vai escrevendo, você vai digitando, não precisa ter um bloqueio de falar, não, mas isso não daria certo por conta disso. Não, a função do Toró de Ideias não é você estruturar já o negócio, é de você apenas ter ideias. Então você coloca tudo aqui na ponta do lápis, você pode colocar aqui, eu vou criar uma camiseta com desenhos e palavras na minha língua. Ou um doce vamos lá, aqui tem muito, de moro tem muito buriti, então eu vou criar um doce de buriti, e eu vou criar uma identidade visual bonita para para essa, para esse doce. Colocaram aqui, ó, jogos didáticos com matérias-primas, maravilha. Então isso já é uma coisa muito legal. Olha só, tem palha, mas existem uma diversidade de palhas enorme. Então você pode fazer algo nesse sentido também, ó. Tal povo utiliza mais a palha do Buriti, e aí tem lá o Buriti como que é o desenhozinho dele, como que o tipo de cesto que esse cesto é utilizado. A Arca falou sobre capinha de celular com fibras naturais. Olha que maravilha. Eu teria uma capinha dessa, uma capinha trançada. Eu nunca vi uma capinha trançada. Então, capa, né? Capa de celular de fibras naturais. Tá vendo como o brainstorm vai surgindo coisas legais? Ó? Olha, tem um molho de pimenta. Legal. Tem gente aí que vai sair desse curso empresário, hein? Naturais. Vai sair daqui cheio de negócios prontos. Então, molho de pimenta. Disseram também investimentos com grafismo matérias-primas. Então, moda e vestuário. Então, isso é o exercício do tutorial de ideias, de você ter ideias. E aí, por que essa parte do tutorial de ideias vem antes, vem depois, né? De você entender como que cria um modelo de negócio. Porque agora você já sabe lá, por causa do início, como que eu estruturo uma ideia para poder ter um modelo de negócio. E agora, então, você pode, com essas ideias daqui,
voltar lá para aquela atividade, lá da aula 2, da aula 3, e começar a exercitar a possibilidade de criar múltiplos negócios. Porque vai vir uma segunda parte, né, que é a parte de você perceber que para criar aquilo poderia ser muito difícil. Não, mas para criar isso aqui é muito mais fácil. Então, se eu for nessa daqui, eu vou ter um pouco mais de facilidade, ter um pouco de recursos para lá no meu outro, quando eu tiver com recursos maiores, eu faço tal ideia. Então, é, o que a gente viu até aqui nessas 5 aulas já dá para vocês uma série de conhecimentos, de possibilidades, de vocês desenvolverem essas ideias e criarem negócios. E se tem negócios, bom, tem negócios que você precisa de um recurso enorme, né? Então, criar um aplicativo, bom, tem um custo, você precisa ter muitas coisas, tem que ter um conhecimento muito aprofundado. Mas criar muitas coisas que nós vimos aqui, que nós colocamos nessa tela, você precisa só de prática, de ir atrás, os recursos ali estão mais próximos, os custos são menores. Então, vocês podem exercitar essa tarefa de planejar e de botar em prática, porque você já tem esses conhecimentos para poder fazer isso. E aí, empreender exige essa ação prática, né? Exige você ter uma ideia, bom, o que eu faço para começar isso aqui? O que eu preciso fazer para tirar isso do papel daqui uma semana? Já começar a vender, etc. Porque não é apenas prática, empreender é isso. Empreender é você ter uma ideia, mas você viabilizar que isso saia do papel. Viabilizar que isso de fato aconteça, que venha para a realidade. Então, eu queria deixar para vocês aí, para vocês irem para o sextor de vocês, essa tarefinha, né? De vocês pensarem esses negócios, ter essas ideias a partir dessas perguntinhas aqui. Então, quais saberes tradicionais vocês dominam? Que tipo de materiais naturais ou reaproveitáveis existem na sua região? Que produtos vocês gostariam de criar ou já criaram que tem a ver com isso? E aí, responder isso, estruturar uma ideiazinha e trazer isso na próxima aula, já em forma de um modelo, né? Pega lá o Canva de modelo de negócio, aplica isso para vocês. Pode ser que esse não seja o negócio que você vai criar, o que você vai fortalecer. Você pode fazer isso com um projeto que você já tenha, mas isso vai te exercitar, vai te treinar para que quando você for criar algo de fato definitivo, você já tenha você já vai ter feito isso diversas vezes. É como fazer o artesanato que você talvez saiba. No começo não fica tão legal, mas depois, com o tempo, a prática vai te fazer ser melhor. Então, essas atividades têm esse objetivo de treinar esses conhecimentos, de colocar na prática para nós podermos evoluir. E quando chegar a hora de empreender, a gente tem todos os nossos conhecimentos ali já treinados, a gente sabe como começar, quais habilidades que a gente precisa aprimorar, quais passos que nós temos que dar. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Até aqui? Professor, eu não entendi o exercício. A gente vai responder essas questões e vai colocar eu não entendi o que o senhor falou. O plano de trabalho? Está mudo. Opa, desculpa. A atividade vai ser a seguinte, ó. Opa. Aqui. Deixa eu melhorar aqui. Atividade. Fazer o exercício do Toró de 10. Ótimo. Escolher uma ideia e estruturar o modelo de negócio. E aí, perguntas que podem te ajudar. Prontinho agora? Deu para entender? Boa. Então, estruturar. É isso. Eu vou mandar no grupo também, para vocês terem mais escrito como fazer. E a ideia, então, vocês fazerem esse processo, escrever várias coisas, escolher uma dessas ideias que vocês tiverem, estruturar um modelo de negócio, e aí vocês podem utilizar essas perguntas aqui para poder ter essa ideia. Eu pedi para aumentar a tela, eu vou aumentar aqui um pouquinho.
Então, fazer o exercício do tutorial de ideias, escolher uma ideia, estruturar o modelo de negócio. E aí, utilizar essas perguntas aqui para poder auxiliar. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então é isso. Fica essa atividade para vocês fazerem ao longo da semana. E aí a gente se encontra na semana que vem, isso, para segunda-feira. Tá bom? Maravilha. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês nessa sexta-feira, para a ATL. Bom descanso, bom fim de semana e até semana que vem. Um abraço, hein? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, um ótimo final de semana. Boa noite. Boa noite, gente. Bom final de semana. Boa noite.